Escalas menores. As escalas, de um modo geral, que nós conhecemos como dórico, frígio, etc., eram as escalas usadas na Idade Média. E por volta da metade do século XVI, elas caíram em desuso e começamos a usar somente duas escalas, que é a escala maior, conhecida como escala jônica, e a sua relativa menor, natural, conhecida como escala eólia. Quando nós estudamos as escalas, nós nos deparamos com uma escala maior, uma escala do modo maior, que tem a sua relativa menor. Só que essas relativas são de três formas: a natural ou primitiva, a harmônica e a melódica. Então, à frente de uma escala maior, nós temos três variedades oficiais, digamos assim, da escala menor. Enquanto para alguns compositores de todas as épocas, a ambiguidade da tonalidade maior foi fonte de inspiração. Mas seu estudo precisa de algumas observações. Um pouquinho da nossa história sobre as escalas. Para entendermos como se deu essa diferenciação das três escalas, vamos voltar no tempo. Esse voltar no tempo não significa que a gente consiga voltar com uma precisão. Aconteceu assim no dia tal, do ano tal, no século tal. Não. É mais ou menos assim pelo que a gente tem de estudos, de livros escritos, de artigos sobre o assunto. Então, afirmou-se que a tonalidade como organização dos acordes por um centro. Então, partindo de uma tônica, se organizou os acordes. No século XVI, os compositores começaram a desenvolver uma sensibilidade por relação dominante-tônica, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso em funções harmônicas. E pelas formações de acordes por tríades, mas ainda eram apenas intuições. Até então, a abordagem para a composição era sempre horizontal, sempre por linhas melódicas que se encontravam gerando formações verticais harmônicas que não eram propriamente reconduzíveis a uma tonalidade. Hoje nós sabemos que a harmonia, ela é lida verticalmente e nós conseguimos identificar uma tonalidade ali com esse uso dessa abordagem horizontal. Em 1547, um teórico chamado Clareianus acrescentou aos modos antigos, ainda em uso, duas novas escalas: a jônica, hoje escala maior, e a eólia, escala menor natural, ou primitiva. Aos poucos, esses dois novos modos acabaram sendo os únicos dois a sobreviver. Encontramos algo historicamente determinante. Aparecem a escala maior e a menor natural. No século XVII, a sensibilidade harmônica foi se desenvolvendo. A harmonia começa a ter mais importância, isto é, ao meio vertical. Então, no século XVII, começou a se pensar em harmonia verticalmente, não só horizontalmente. Li aqui as notinhas numa linha horizontal. Começou a se pensar como pensamos na harmonia hoje, em blocos verticais. Nessa época, temos também a invenção do baixo contínuo. As teorias harmônicas, como as entendemos hoje, começaram a se desenvolver nesse período. Então, no século XVII, que nós começamos a ter harmonia como nós estudamos hoje. O que é baixo contínuo? É uma técnica para composição que surgiu no período barroco, onde as notas graves davam sustentabilidade tonal às composições. Eram as notas do baixo que diziam as tonalidades. A formação Mi, Sol, Dó não era considerada uma inversão de Dó maior, ou seja, um acorde Mi, Sol, Dó não era
considerado uma inversão, como nós sabemos hoje, do acorde de Dó maior, mas sim um acorde de Mi com intervalo de sexta no lugar do quinto grau. Essa última é uma maneira antiga de entender o acorde. Eles não diziam que era acorde, né? Naquela época não se falava. Hoje nós sabemos que isso é um acorde. Eles chamavam, creio eu, que de tríade. Né? Bá ainda considera o acorde citado das duas maneiras. Então, para o Bá, ele sabe Mi, Sol, Dó é uma inversão de Dó, primeira inversão, ou um acorde de Mi com a sexta no lugar do quinto grau. Por exemplo, esse acorde de Mi seria E, M6, Mi menor com sexta. Como eles não enxergavam que o acorde Mi, Sol, Dó é apenas a primeira inversão da tríade de Dó maior? Ou faltava-lhes ainda algum elemento importante? Não sabiam, mas estavam caminhando ao tonalismo. Então, essa aqui é a tríade de Dó. Dó, Mi, Sol. A inversão dessa tríade, Mi, Sol, Dó. Então, nós teríamos escrito assim, acorde de Dó com baixo em Mi, ou um acorde de Mi menor com sexta. Esse seria o nosso acorde. Mas na época eles não viam isso daqui como uma inversão do acorde de Dó. Eles viam dessa forma, acorde de Mi menor com sexta. Naquela época, a afinação temperada, é o que nós usamos hoje, né, os instrumentos temperados, ainda não havia sido descoberta, e isso causava algumas consequências. A primeira consequência: se o instrumento não tinha afinação temperada, a escala cromática não existia, pois a distância entre as notas não era igual. Logo, cada tríade tinha um som diferente. Se nós vermos hoje, por exemplo, a tríade de Dó maior, mesmo que eu faça ela em suas inversões, ela vai ter o mesmo som, porque eu não mudei as notas que formam essa tríade. Eu mudei a posição delas, eu mudei o lugar delas na pauta. Então, harmonicamente, era um grande Deus os acuda. Assim, o compositor da época navegava por um mundo cheio de surpresas, que não deixava de ser interessante. A grande revolução. Estamos caminhando para a nossa harmonia, né? Um alemão chamado Andreas Werckmeister, 1645 a 1706, o ano de nascimento e morte, era organista, compositor e teórico musical. Acabara de inventar a afinação temperada, graças a uma recente conquista da matemática, o logaritmo. Para quem não lembra, para quem não sabe, matemática e música sempre caminharam juntas. Corria o ano de 1691 e pela primeira vez a humanidade iria dispor de um sistema de notas organizadas cromaticamente, em que as tonalidades teriam todas o mesmo som relativo, as mesmas relações entre os intervalos. As consequências dessa afinação foram: Bach foi o que mais usou essa afinação temperada. Até alguns dizem que ele era o pai da afinação temperada, da descoberta, né? Mas esse alemão também era conhecido do Bach e comentou com ele, né, sobre essa descoberta, e Bach usufruiu dessa descoberta escrevendo os 2 livros do Cravo Bem Temperado, publicados em 1722 e 1744. Observe que entre o livro 1 e o livro 2 são 22 anos de diferença entre o volume 1 e o volume 2. Werckmeister criou o famoso Círculo das Quintas, que hoje nos auxilia na aprendizagem e na memorização das tonalidades, entre outras coisas. A gente pode achar o Círculo das Quintas também para intervalos, né, como a gente já viu. O francês Rameau publicou em 1722 o primeiro tratado de harmonia que fala do centro harmônico e de suas funções tonais.
Então, 1722 já se estavam falando de harmonia. Tá? O centro harmônico, as funções referentes à harmonia. E assim, a humanidade se encaminhou definitivamente para a tonalidade. Então, isso aqui foi uma mudança que aconteceu no mundo ocidental, com início lá na Idade Média, e veio caminhando. No mundo ocidental, começou-se a conhecer a harmonia de uma outra forma. As escalas menores, os graus sofrerão alterações. Tá? Na natural antiga, a gente já deu uma olhadinha alguns, junto quando a gente estudou escalas. Quem que vai ser os semitons? Entre o segundo e terceiro grau e entre o quinto e sexto graus. Então, como que vai ficar os tetracordes? Tom, tom, semitom o primeiro, separa por tom. Semitom, tom, tom. Não é igual ao tetracorde maior. A escala modelo passa a ser a escala de Lá menor. Então, o primeiro tetracorde, começando na nota Lá, vai ser Lá, Si, Dó, Ré. E nesse caso, é uma escala modelo, então ele já está com a estrutura tom, semitom correta. E o segundo tetracorde, uma sequência ali de notas, Mi, Fá, Sol, Lá, também já está correto. E separando os dois tetracordes, então nós temos um intervalo de tom, uma distância de tom. Bom, nós soubemos lá em escalas maiores, nós vimos o nome dos graus, né? Então nós temos lá a tônica, e vai indo, vai indo. Aí chegou no sétimo grau, que é a sensível. E essa sensível deu algum trabalho. A partir dos séculos 16 e 17, os compositores desenvolveram a noção de que existe uma relação entre os acordes que nós chamamos de tônica, que é o primeiro grau, e dominante, que é o quinto grau. Em suas linhas melódicas, eles começaram a lidar com uma notinha poderosa, a que chamamos de sensível. A sensível é a sétima nota de uma escala maior. Dista apenas, ou seja, ela está um semitom da oitava. Por exemplo, se a minha tônica é Dó, a sétima nota, que é o Si, está a um semitom do Dó. E tende-se a movimentar para a oitava. Assuntos dos próximos capítulos. Os compositores começaram a descobrir que numa relação de acordes por quintas descendentes, diatônica, tônica, quinto, primeiro grau, a sensível tem um papel importante. Observamos a figura. A escala maior possui a sensível. Tá? E o acorde construído sobre o quinto grau, que é a dominante, contém essa nota. Então, o que nós temos aqui? A sensível é uma nota harmonicamente. E ela tem uma tensão para a nota Dó, para o oitavo ou primeiro grau, né? Repetição da tônica. Então, a sensível tem uma tensão puxando para a tônica. Os compositores do período barroco utilizavam o movimento dominante, tônica, do quinto para o primeiro grau, tanto harmonicamente, bem como melodicamente. Aqui é sensível, esse acorde de Sol, e esse aqui é o acorde de Dó. Então, o acorde de Sol, movimento dominante, que é o quinto grau, para a tônica, que é o primeiro grau. Sol para Dó. Esse movimento, ou seja, do quinto para o primeiro grau, era interessante por duas razões. O movimento de quinta descendente entre os baixos dos acordes. E a resolução da sensível, ou seja, o sétimo grau se resolvia no primeiro grau, a sensível se resolvia na tônica. Mas, quando aplicamos isso aí numa escala natural, no movimento quinto, primeiro grau, não tinha resolução de sensível, porque nós não temos a sensível na escala menor natural. O que é sensível? É o grau que está um semitom da tônica.
E na escala menor natural nós não tínhamos isso daí, nós não temos. Menor natural nós não temos essa distância de um semitom do sétimo para o primeiro grau. De fato, essa escala, possui um sétimo grau menor. E um acorde construído sobre o seu quinto grau não é um acorde maior. Então, nós temos aqui a nossa escala modelo, que é de Lá menor. O quinto grau de Lá é Mi. A nota formada sobre ele é Mi, Sol, Si. Essa é a nota formada. Então, nós temos um acorde aqui, no quinto grau, um acorde de Mi menor. Então, não temos uma sensível aqui. Ó, o Sol vai para o Lá. E a distância de Sol para Lá é um tom. E para ser sensível tem que ser um semitom. Numa tentativa de equiparar a tonalidade menor à maior, os compositores começaram a criar uma sensível falsa. Eles queriam ter uma dominante também para o tom menor. Se eu não tenho essa sensível aqui, eu não tenho uma dominante, né? Aqui com sensível tem ela uma sétima diferente. Então, o que foi feito? Sendo assim, o quinto grau deveria ser composto por uma tríade maior. Para essa tríade ser maior, eu tenho que mexer aqui, ó. Eu tenho a tríade aqui menor. Mi para Sol é uma tríade menor. E essa tríade aqui tinha que ser maior. Então, o que foi feito? Eles começaram a elevar o sétimo grau da escala natural em um semitom. Então, esse sétimo grau aqui, que é a nota Sol, passou a se elevar um semitom, ficou Sol sustenido. Ah, sim, então agora eu tenho uma sensível. Então, eu posso ter uma dominante. Esse termo falso é porque os compositores assim chamavam as alterações da escala menor natural. O termo em latim era música ficta, ou seja, música falsa, né? Nasceu assim, então, a nossa escala menor harmônica. O que acontece com a escala menor harmônica? Todo o sétimo grau vai ter uma alteração ascendente. Todo o sétimo grau. Mas por que ela é chamada de menor harmônica? Porque ela veio e resolveu um problema de harmonia. Ou seja, que problema era esse? A resolução da sensível, ou seja, a sensível tensionava e resolvia na tônica, que é o que acontece aqui, do quinto para o primeiro grau menor. Ou seja, de Mi maior para Lá menor, que é a tonalidade dessa escala. Menor harmônica. Sétimo grau terá uma alteração ascendente de um semitom. Essa daqui, então, é a nossa escala natural. E aqui é a nossa escala harmônica. Esse sétimo grau vai ter uma alteração ascendente, né? Que é aqui, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá é a natural, essa de cima. É Lá menor também, porém natural, primitiva. É considerada natural porque ela não tem acidente nenhum, né? A harmônica não, a harmônica já vai ter uma inversão, né? Ela vai ter... Opa, faltou um sustenido ali. Um sustenido no sétimo grau, que nós vamos chamar de Lá menor harmônica, tá? A tentativa de aproximar a tonalidade menor à maior, através da criação de uma sensível falsa, resultou num bom negócio para os compositores da época. Nós estamos falando de período barroco. Agora, porém, o que os incomodava era aquele intervalo de um tom e meio entre as notas 6 e 7, entre o sexto e sétimo grau da nova escala, a menor harmônica. Voltando aqui, então, né? Para a gente lembrar aqui, se fica entre
quando a gente coloca o sétimo grau elevado com um semitom, a gente tinha um tom e elevou um semitom, ficou um tom e um semitom ali, formando ali um intervalo de segunda aumentada. Então, eles pensaram em aproximar mais ainda a tonalidade menor a maior, elevando também o sexto grau em um semitom. Assim nasceu a nossa escala melódica. Por que essa nova escala se chama melódica? Porque é usada principalmente melodicamente, ou seja, em linhas melódicas, em movimentos ascendentes, por exemplo, por um movimento melódico composto pela sequência 5, 6, 7, 8. Enquanto os descendentes mantêm o emprego da escala natural. Ou seja, o 6 e o 7 estarão alterados com um semitom, e quando eles voltam essa melodia descendente, né, eu estou fazendo a melodia está indo da aguda para grave, esse sétimo grau e sexto grau, eles perdem esse acidente. Volto com uma escala natural, com uma escala primitiva. Então, aqui está a nossa escalinha, né? A Lá menor natural. Ela ascendente e descendente é da mesma forma. E na melódica, daí, ela tem um ascendente de um semitom, né? Elevando um semitom no sexto e sétimo grau. E quando desce, ela perde esses acidentes. Lá menor, melódica. Mas, Silvia, onde eu vou usar isso? Quando a gente faz análise menor, a harmônica de uma partitura, a gente analisa isso daí. De onde veio? Ah, tá usando uma escala menor. Essa escala está harmônica ou ela está melódica? Então, a gente vai analisar isso aí. Normalmente a gente vai usar mais a menor harmônica, mas temos partituras também com a melódica. Então, revemos, né, escalas menores, uma forma rápida com um pouquinho de história. E agora vamos ver como que é o campo harmônico menor. Teremos 3 campos harmônicos, ou seja, o menor harmônico, o menor melódico e o menor natural, menor harmônica e menor melódica. Que estão aqui os 3 campos harmônicos. A diferença, a gente basicamente vamos ter em alguns acordes, tá? Aqui a gente fez já direto em tétrades. E pegamos a tonalidade de Dó menor. Dó menor é relativo de Mi bemol. Então, portanto, vai ter 3 acidentes na armadura. Na escala primitiva, então, esses 3 acidentes estarão presentes, que é o Si, Mi e Lá bemol. Então, em cima de cada uma das notas da escala de Dó menor natural, nós temos esses acordes aqui. Dó menor com sétima menor, né? Esse 7 representa menor. Ré menor com sétima e quinta diminuta. Mi bemol com sétima maior. Fá menor com sétima. Sol menor com sétima. Lá bemol com sétima maior. E Si bemol com sétima. Quando a gente vai fazer o campo harmônico da escala harmônica, a gente sabe que o sétimo grau, então, vai ter uma alteração ascendente. Ou seja, o sétimo grau, que é o Si bemol, passa a ser Si natural. Então, todos os Sis dessa escala aqui serão natural. Automaticamente vai mudar o nome do meu acorde. Então, aqui o primeiro acorde eu tenho Dó menor com sétima. Continuou Dó menor com sétima. Porém, essa sétima é maior. Por quê? O Si perdeu, aumentou um semitom, né? Perdeu o bemol.
O segundo acorde permanece igual, que é Ré menor com sétima com a quinta diminuta. O terceiro, como Si perdeu, né, foi elevado ali um semitom, passa a se chamar Mi bemol com sétima maior e quinta aumentada. O quarto grau permanece igual, Fá menor com sétima. O quinto grau passa a ser a nossa dominante, né? Porque lá ele não era dominante, aquele é dominante, com nome de Sol maior com sétima, Sol com sétima. O sexto grau permanece igual, Lá bemol com sétima maior, e o sétimo grau passa a ser diminuto. Né? Todas as Si perdeu ali o bemolzinho, ficou natural, e todas as notinhas aqui estão terça menor, quinta diminuta e sétima minuta. Menor melódica. O que vai acontecer na melódica? O sétimo grau já perdeu o semitom, né? Ele foi elevado, ele perdeu aquele bemolzinho, porque ele levou um semitom. E o sexto grau, que é o Lá também, que era bemol, vai perder o bemol, vai subir um semitom, foi elevado. Então, Si e Mi não terão mais bemol, só vai ser bemol a nota Mi. Então, como que aqui eu deixei o B quadro para a gente ver, ó, que ele perdeu aqui. Então, o nome do acorde ficou o mesmo, porque não mexeu, já tinha sido mexido na harmônica, não mexeu nada aqui. O segundo grau mudou de nome, porque o Lá agora é uma quinta justa, né, de Ré. Então, ele passou a ser chamado Dó menor com sétima. O terceiro grau ficou igual, né? Mi bemol com sétima maior e quinta aumentada. O quarto grau passou a ser maior, então Fá maior com sétima. O quinto grau permaneceu, Sol com sétima. O sexto grau mudou um pouquinho, o Lá, que era bemol, agora é Lá menor, com sétima e bemol diminuta. E o sétimo grau passou a ser meio diminuto, né? Si menor com sétima e a quinta diminuta. Então, essa é o nosso comentário, que seria a nossa aula ao vivo, né? Sobre as escalas menores e o campo harmônico. O nosso próximo conteúdo será funções dentro do campo harmônico. Qual a função de cada um dos graus, alguns graus mais específicos que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.